Bom, vamos lá. Aqui a questão é de onde eu parei. E eu parei da parte onde eu falo sobre a fórmula mágica, sobre certos esquemas que nos fazem acreditar que existe uma fórmula mágica e que alguém descobriu essa fórmula mágica e esse alguém, por pura bondade, não por dinheiro, por pura bondade, quer te contar. E a gente tá tão cheio disso hoje em 2025, cara. Isso foi crescendo. E com a internet, isso virou uma mina de ouro para alguns e uma indecência e dificuldades para muita gente. Eu tô falando de bets, eu tô falando de tigrinho, eu tô falando de influencers que vendem os tigrinhos, que fazem propaganda dos tigrinhos. Eu tô falando de marketing digital, dos gênios que vão te ensinar a ficar rico vendendo curso. Ou outros que vão te ensinar investimentos que ninguém sabe, que só eles sabem como aplicar o seu dinheiro, e eles vão só te dar um curso para você saber se tornar um grande investidor. Se você for olhar com um pouquinho mais de consideração sobre o assunto, você vai descobrir que esses investidores que ficaram ricos ao investir em lugares em que as outras pessoas não investem, eles eram só assistentes ou auxiliares, eles têm pouca formação acadêmica e eles têm zero credibilidade no mercado oficial, do qual eu também não sou nem um pouco fã. E acho que esse não vai ser muito longo não. Eu já estou em São Paulo, já estou quase entrando em Osasco de novo e não tenho muito tempo, então vou tentar dessa vez ser um pouquinho mais sucinto. O que eu estou falando aqui, gente, é que a gente está caindo nessa história da Momentum, que foi para mim, do pulo do gato, que ninguém sabe, eu vou ficar rico. A gente está caindo nisso agora pela internet. O cara te vendeu um curso que vai te ensinar a vender cursos. Você percebeu que vai ter um momento que a linha vai travar e que isso se parece muito com uma coisa que antigamente a gente chamava de pirâmide, que já há muito tempo foi tipificada legalmente como crime? Se uma hora todo mundo que vender curso comprar o curso e for vender para os outros, em 2 semanas o mundo inteiro comprou os cursos e não quer mais, porque todo mundo já sabe. E o curso é curso para vender curso. Quando o curso é de investimento, ele não é um curso para te ensinar a investir. Ele é um curso para te ensinar a dar curso de investimento. Percebeu? Um último exemplo meu, pessoal. Meu irmãozinho que passou aqui uns meses com a gente e voltou para Irlanda, Marcitos, recebeu de um amigo um negócio que é um site que você responde pesquisas, faz testes, joga os testes e ganha uns eurozinhos lá. E eu faço meus bicos de sábado e domingo, nem sempre, mas de fazer entrega pela Lalamove, pelo iFood. E eu tô cansado pra caramba disso. E aí eu fui tentar, ele me deu essa dica, a gente configurou lá direitinho, e eu vi que, na verdade, não acontece nada. Tem alguém ganhando lá. Eu fiz uma coisinha lá, uma tarefa lá, que era mandar 3 vídeos meus, indo e voltando na câmera do notebook, e respondi uma ou outra pesquisa, e tentei mais 25 pesquisas, mas a gente começa a responder, quando dá 3, 4 páginas da pesquisa, ela retorna falando que eu não me enquadrei no perfil que eles precisam para aquela pesquisa. Ou seja, mais uma fórmula, eu não queria eu só queria alguma coisa que, se eu trabalhasse 3, 4 horas do computador no fim de semana, eu ganhasse o mesmo que eu ganho fazendo minhas entregas, certo? Teria mais tempo com a família, com meu filho, e não seria
nem perto cansativo fisicamente, certo? Também mais uma que eu já falei, não é. Ou seja, não existe fórmula mágica. Novamente, a gente chega ao final da brincadeira falando, não existe fórmula mágica, não existe alguém que ficou rico com alguma coisa que ninguém sabe o que é. A não ser por bastante trabalho, por herdar uma grande finança, por sorte, muita sorte em algumas coisas. E sorte é uma coisa que a gente precisa levar muito mais em consideração, gente. A gente tem uma mania de achar que o nosso sucesso profissional, meu não é muito não, mas eu me considero sim bem mais confortável do que a enorme maioria da população brasileira. Eu estou num patamar de classe média baixa. E eu lido com as pessoas que ganham seus R$1.500, R$1.600, R$1.700 por mês, lidando com a família, com filhos e com tudo. Então eu sei bem o tamanho do privilégio que eu tenho. E eu garanto para vocês, eu tive muita sorte. Em vários aspectos. Fora os meus erros e acertos por conta própria, eu tive muita sorte. Se não tivesse aquele momento, aquela pessoa, aquele horário, aquele evento, aquele negócio, eu não teria arrumado aquele emprego, eu não teria conseguido comprar aquele carro, eu não consegui várias coisas. A família que eu tenho, principalmente a família que eu tenho, do qual eu não tenho nenhum mérito em ter. Eu só nasci lá, com os meus irmãos, com a minha mãe, com a minha esposa, com os meus cunhados, ou seja, com os meus amigos próximos, todos tão maravilhosos. São pouquíssimos, mas são maravilhosos. Então, assim, eu não posso escrever um livro de falar, olha, se você quiser chegar aonde eu cheguei, faça isso que vai sempre dar certo. Eu estou correndo um risco enorme, desprezando os momentos, e foram muitos, onde eu tive muita sorte. Muita sorte. Você pode dizer que é Deus, é o destino, é qualquer outra coisa. Eu ainda chamo de sorte, não menosprezando qualquer outra interpretação que você tenha, que seja diferente da minha. Beleza, gente? O que eu estou dizendo é que a gente precisa entender que a gente tem que tentar fazer o melhor que a gente pode. A gente tem que, se possível, não ignorar a ética. Não ignorar o fato de que se o que eu estou fazendo prejudica outra pessoa, é melhor eu não fazer. A gente precisa entender que às vezes a gente está realmente no lugar certo, na hora certa. Que a promoção veio por uma coisa, por um mérito meu de ter capacidade para aquilo, mas que também veio porque teve aquela oportunidade naquele momento, o outro ficou doente, o outro saiu, o outro arrumou um emprego melhor. Você entendeu? Tem sorte nisso aí. Tem jogadas que a gente não controla. E eu dar aqui segredos de sucesso para alguém, mesmo que eu tivesse uma situação muito mais confortável, como eu poderia ter se não tivesse errado tanto na minha vida. Quem sabe eu ainda melhoro um pouquinho, eu tenho energia para isso. E a parte básica. Gente, se existisse uma forma de todo mundo ganhar muito dinheiro, ficar rico e confortável, rapidamente, dinheiro não é uma cornucópia, uma mala que você abre e vai sair dinheiro o tempo todo. Mas dá para fabricar dinheiro? Dá. Os governos fabricam dinheiro, mas se eles ficam fabricando muito mais do que a reposição apenas, eles geram inflação. E olha, tá falando aqui um dos caras mais burros em economia que o mundo já viu. Gera inflação, porque se você gerar mais dinheiro, o mercado vai precisar de mais dinheiro, então não adianta. As coisas ficaram caras, eu ponho mais dinheiro no mercado. O mercado sabe e aumenta mais o preço dele. É um círculo, cara. As pessoas trabalham para ter lucro, para ganhar. Simples assim. Então, gente, o que eu quero terminar aqui, esse está sendo bem mais curtinho, eu já estou no trânsito de Osasco, de pertinho da minha casa, eu estou a 3, 4 quilômetros da minha casa. Esse tipo de coisa que o Kenji no Normose me passou. Ele fez uma live extremamente boa. A live dele é de ontem, dia 3 de dezembro à noite, e
E eu só vi ela hoje nessa madrugada, nesse começo de manhã. Em 3 etapas, mas consegui. E eu vou agora aqui terminar esse vídeo, terminar o vídeo dele, que ele tá só nos esclarecimentos finais. Isso me impressionou muito, porque eu me coloquei no lugar do coitado que acredita naquilo, nesses safados vendedores de sonhos que eles sabem que são impossíveis. Eles sabem. Não existe um inocente nessa parada de vender curso, de vender marketing digital, que não saiba que não tem para todo mundo. Que ele ganha se você perder. Ele estava falando de um caso que eu não quero pôr o nome dos envolvidos nisso, que o cara simplesmente, com a sua fama de investidor, de outsider, de novas ideias, de vendedor de curso e de investidor, coloca assim: promoção Black Friday. Para você garantir o seu lugar neste novo empreendimento que todo mundo vai ganhar, você agora reserva por R$50. Assim que eu tiver fechado todas as reservas, eu passo para vocês, todos que comprarem agora, toda essa forma. Ou seja, ele vendeu um negócio que já passou dos 50 milhões, sem ter falado praticamente nada do que se trata, o que ele está vendendo, o curso que ele está vendendo, a fórmula que ele está vendendo. Isso está virando um absurdo tão grande, gente, que assim, eu só posso lamentar. Eu lamento aquele menino que começou a ganhar seu dinheiro, como eu lá em 89, 90, que fala: putz, mano, viver essa vida aqui é no máximo chegar até onde minha mãe ou meu pai chegaram. Eu quero mais do que isso, eu sou melhor do que isso, com toda a nossa prepotência, né? Típica da idade. Né, filho? Eu não estou chamando meu filho de prepotente. Ele é uma criança de 11 anos que tem muitas certezas, e eu tento passar para ele que as certezas, elas vão caindo para formar outras, e para formar outras. A gente vai só substituindo essas certezas, e depois que você passa dos 50, que nem eu, você começa a falar: tem alguma certeza nesta porra toda? Então é isso, gente. A gente está chegando num nível absurdo, aonde a venda do sonho, ela está ultrapassando ética, está ultrapassando correção mínima pessoal, em busca do lucro, em busca de eu vou ganhar dinheiro, eu vou ganhar dinheiro. O cara explora a imagem da filha recém-nascida, o cara explora a imagem do dia que ele foi fazer um exame porque o joelho tá... Mano, na boa, eu não vou falar quem é, mas provavelmente com as dicas vocês saibam quem é. Ele conta uma história onde ele machucou o joelho, e aí mostra ele numa cama de hospital, sem nada, não tinha atadura, não tinha nada. Onde ele fala: o médico me falou que eu podia deixar de andar, que eu não ia poder pegar peso por conta do meu joelho, e não ia poder carregar minha filha no colo. Uns apelos emocionais, umas autoridades mal formadas. E infelizmente esses caras sabem falar para este público. Que público é esse? Esse público que não tem nada e precisa sonhar, precisa pensar que vai ter a sua chance, que a sua hora vai chegar e que ele vai sair dessa vida ruim que ele tem. A maioria das pessoas que dão dinheiro para essas pessoas são essas, e eu não sei como isso não acabou ainda. Enfim, tá? 11h26, eu acho que foi mais de 1 hora falando merda aqui e virou 3 vídeos. Então, se você tá chegando nesse, vai nos 2 anteriores. O pequeno é curtinho porque eu apertei sem querer, em vez de apertar o pause, eu apertei o stop, e aí eu continuei de onde eu estava para o segundo, onde eu conto toda a minha trajetória da minha fórmula mágica, que eu descobri que era um absurdo, uma sacanagem que eu estava fazendo e participando. E é isso. Eu nunca errei com isso? Claro que sim. Eu quis colocar primeiro o meu erro para tentar colocar. E eu estou julgando alguém que está comprando esses cursos e que está realmente fazendo algum lucro? Não mesmo, cara. Mas, gente, comprar um curso para aprender a vender um curso, para ensinar
a pessoa a comprar um curso, a vender um curso, a outra pessoa a comprar um curso e a vender um curso. Não sei se vocês entendem que essa linha tem fim. E o fim pode ser muito desastroso para pessoas que não têm nem condições de sonhar, mas que fazem loucuras para tentar. Beijo do gordo, desculpa aí, provavelmente não serão vistos esses vídeos, mas eu vou publicar. Como eu digo, meu objetivo não é a audiência, mas uma única audiência, que é o meu filhotinho. Filhão, não sei quando você está vendo isso, não sei como está o mundo nesse momento que você está vendo isso, não sei se eu estou nesse mundo que você está vendo isso, mas ética é bom. Você dorme legal, você dorme tranquilo e você não engana pessoas, não prejudica pessoas. É legal não enganar pessoas. Eu acredito que todo mundo no mundo não queria enganar pessoas, mas eu acredito que tem muita gente que engana conscientemente com o discurso de que não tem outro jeito. As pessoas entram porque querem. Falou. Fica longe de mim, mano. Beijo.